Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus estamos aqui mais uma semana, agora para falar da lição de número 2, lição essa que vai ser lecionada em 12 de abril de 2026. Essa lição tem por título A Fé de Abraão nas Promessas de Deus. Para comentar essa lição está aqui eu, o presbítero Alexandre, e o presbítero Wagner. Amém, irmão. Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor. Isso aí. Irmão Wagner, eu vou fazer a oração, Sim. Logo depois o irmão pode fazer a leitura do textuário Sim. da verdade prática, tá? Oremos. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus. damos graça por estarmos aqui na Tua Quero te presença, agradecer, Senhor. nos ajude, nós precisamos de Ti, do Teu Senhor, amor, da Tua Deus. bondade. Senhor, Senhor, nos direcione, mais uma vez te pedimos, Senhor, precisamos da Sim, Tua meu presença e Deus, do Teu abençoe. Espírito Nos para ajude, comentar Pai. essa lição, Senhor. Nós te pedimos em nome, Em nome de de Jesus. Jesus. Amém. Pode ler. Bom, nós temos nosso texto áudio, né, irmão Alexandre? Exato. O versículo que se encontra em Gênesis capítulo 12, versículo de número 7, que diz o seguinte: E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E a verdade prática nos diz assim: quando Deus faz uma promessa incondicional, Ele a cumpre plenamente. Isso aí. Mas nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 7 ao 18. E aqui do plano de aula eu quero ler com os irmãos os objetivos da lição. Aí o objetivo 1, apresentar o retorno de Abrão do Egito para Canaã. 2, enfatizar as consequências das nossas escolhas. E 3, mostrar os altares erguidos por Abrão a Deus. Irmão Wagner, também queria que eu fizesse aqui uma breve comentário da introdução. Na introdução? Isso. Na introdução, irmãos, nós vamos ver aqui que o comentarista ele fala que o sobrinho de Abrão se beneficiou dessa grande prosperidade. Né? Diz aí até uma frase, né, irmão? Que anda com abençoado, a bênção respinga. É isso mesmo. E Ló aproveitou, né, irmão? Mas brincadeira à parte, né, irmão? Ló, ele foi participante, né, das bênçãos de Abrão, porque aí já está mostrando aquilo que Deus já tinha dito a Abrão, a tua descendência será abençoada. Né? Claro que Ló não é descendência, ele é parente. Mas mesmo assim, ele estava sendo já abençoado. Então, quando Abrão sai do Egito juntamente com Ló e a sua família, a gente pode perceber que lá do Egito, ele sai com um grande número de bens materiais. Exato. Isso é fato. E Ló foi beneficiado. Não merecia, mas foi beneficiado, irmão. Isso aí. Entrando no primeiro ponto, nós temos aqui Abrão volta do Egito para Canaã. Aí o item 1, contenda entre os pastores. Exato. 2, Abrão e Ló se separam. E 3, as escolhas de cada um. Na lição passada, nos nossos comentários aqui, o irmão Wagner até leu o versículo que eles retornam do Egito e diz que por conta daquela situação entre Sarai, né? Faraó enriqueceu muito, deu bens, deu vacas, empregados. E depois que ele teve a situação de que levou as pragas, ele teve que fazer. Então, quando ele despede Abrão, ele dá mais coisas ainda para Abrão. Exato. Vai embora, fica longe de mim, mas toma aqui mais presentes. Então, isso, de certa forma, Abrão, ele desce ao Egito rico, mas ele sobe de lá com mais riquezas, com mais, vamos dizer assim, mais enriquecido. E aí, ao parar em Canaã e ao dividirem um certo pedaço de terra, os pastores de Abrão com os pastores de Ló começam a entrar em conflito. Diz a Escritura, né, irmão Alexandre, só complementando sim. aqui, que no capítulo 13, versículo 6, olha que interessante. E não tinha capacidade a terra, está falando da terra, tá, irmão? Não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos.
porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Eles tinham tantos bens que a terra era incapaz de comportar. E foi nessa ocasião que começaram então a briga entre os pastores. Né, irmão Alexandre? A briga não é entre Abraão e Ló. De forma alguma. Empregados, né? Seus empregados. Começaram. Que deixe isso bem claro, né, irmão Alexandre? E um ponto que eu queria colocar ainda, nesse primeiro item ainda, ele escreve assim, ó, é importante ressaltar que Deus já havia alertado Abraão que ele deveria sair de sua terra e da sua parentela. Longe da família e dos seus conhecidos, Abraão teria sua fé lapidada por Deus. Aqui tem um ponto importante, nós comentamos um pouquinho na aula passada, sobre essa questão dele ter levado Ló. Então, se de repente algum dos irmãos aí acabou não assistindo a aula passada e quiser ver esse comentário, vale a pena os irmãos olharem o vídeo da aula passada para pegar esse detalhe aqui. Mas Ló, ele estava junto e Abrão sofre porque ele levou o sobrinho, né? Deveria? Não deveria? Entendemos que ele não deveria porque Deus disse, olha, sai do meio da tua parentela. E ali, quem deveria ir era só simplesmente ele e Sarai. Sim. E os empregados, porque não estavam envolvidos nisso aqui. Aí, irmão Wagner, comenta um pouquinho mais sobre esse item 2 aqui, então. Só voltando, só isso aqui, irmão, frise bem isso na aula. Tem pessoas que usam isso daqui, essa contenda de Abraão e Ló, para dizer assim, olha, a minha aqui ficou pequeno para mim e a minha família. Eu vou precisar sair. Isso não é bíblico, irmão. Certo, irmão Alexandre? É verdade. Eu falo isso por conta de que eu creio que o irmão Alexandre já ouviu isso. Onde estou, aonde já passei, já ouvi isso. A minha família aqui não se adaptou aqui é muito pequeno para minha família. Eu vou sair porque esse lugar aqui não é compatível com a minha família. Irmão, isso não é bíblico. Essa situação aqui é única, novamente, né, irmão Alexandre? Exato. Foi única e restrita. Isso daqui não pode ser uma abertura para que os demais utilizem isso como meio para sair da igreja. Que fique bem frisado isso, né, irmão? Exato. Só que no ponto de número 2, Abraão e Ló se separam, mas é muito bom, irmão Alexandre, a gente pegar e deixar bem intensificado aqui, que na separação, antes da separação, Abraão utiliza uma palavra muito forte. E qual é a palavra muito forte? No versículo de número 8 de Gênesis 13. E disse Abraão a Ló, ora, não haja, olha como Abraão utiliza isso, irmão, não haja contenda entre mim e ti, e entre meus e teus pastores, porque nós somos amigos, porque nós somos primos. Ele não disse isso, ele disse, nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Olha isso, irmão Alexandre, como Abraão, ele tenta amenizar a situação. Ele é um homem de paz, ele não é um homem de guerra. Ele é um homem que tenta ali amenizar essa situação. Então, Abraão e Ló se separam por conta dessa divergência. Mas fique bem frisado que Abraão, ele apaziguou e disse, vamos brigar, não, nós somos irmãos. Na verdade, acho que o que tem que ser frisado, complementando o que o irmão acabou de falar, é justamente essa postura de Abraão antes que aquela disputa entre os pastores chegassem a ficar entre os dois. Então vamos resolver isso logo, né? Porque, e aqui, irmãos e irmãs, acho que vale a pena comentar isso na sala. É claro que eu vou citar uma situação, uma possível situação, mas tem muitas. Então o pai lá está vendo os dois irmãos brigando direto, né? Nós estamos falando de irmãos às vezes de 17, 18, 19 anos, e uma disputa entre os dois, aquele negócio, e às vezes o pai ou a mãe precisa tomar uma posição de estar esses dois irmãos, conversa com ele e falar, vocês são irmãos, vocês não podem... mas eu não tolero isso nele, eu não tolero aquilo, então vocês têm que aprender a tolerar, porque
A nossa vida, de uma forma geral, é suportar e tolerar. E Paulo falou isso, né? Suportando uns aos outros. Nós precisamos entender o que é que está gerando as batalhas, as lutas, e tentar resolver isso. Para Abraão, a resolução é, já que a terra não comporta, então você precisa ir para um lado e eu vou para o outro. Mas nós vamos manter a nossa amizade. Nós vamos manter a nossa comunhão. Exato. Nós vamos manter essa paz entre nós. Tanto que o apóstolo Paulo aos Romanos, e aqui eu achei interessante, que ele diz assim, 12:18. Está até na lição, né, irmão Alexandre? Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Isso se for possível. E é claro que, né, irmão, o fruto do Espírito Santo nos ajuda muito a ter a paz uns com os outros, né, irmão? Mas agir de maneira pacífica não significa covardia e fraqueza, mas demonstra o caráter de quem tem uma fé alicerçada em Deus. Ser temperante, ignorante, covarde. Exato. Você está se isentando de alguma coisa. Que você tenha um alicerce, você tem que estar bem estruturado. Por isso que na lição de 1, que a gente disse aqui, Abraão saiu com seus defeitos, mas durante o seu trajeto ele foi forjado. Perfeito. Ele não saiu perfeito. Ele teve ousadia. Mas na trajetória Deus foi abençoando ele. Né, irmão Alexandre? Nós precisamos ter a iniciativa. É isso aí. E o forjar é o do Senhor. É do Senhor. E aí já pegando isso, porque a gente está no ponto 3, que é as ações de cada um. E aqui, é mais um daqueles pontos que nós temos que tomar um pouco de cuidado quando a gente vai tratar. A gente fala muito assim, logo buscou a direção, não buscou a direção de Deus. Eu queria deixar um ponto aqui importante que quem tinha a comunhão com Deus, quem tinha o chamado, não era Ló. O chamado era Abraão. Deus era responsável, porque foi ele que chamou, não foi Ló. Por isso que, ao mesmo tempo que falar que Abraão não deveria levar Ló, e levou Ló, isso não deve ser tratado a ferro e fogo, foi uma postura errada de Abraão. Ele não foi uma postura certa, porque o chamado e a responsabilidade que Deus deu era com Abraão. Exato. Então, quando Abraão se coloca na posição de que alguém que crê, conhece o seu chamado e entende que Deus trouxe aquela terra, mesmo tendo a prerrogativa, mesmo sendo a pessoa que deveria tomar a decisão e escolher, ele entrega para Ló, o seguinte, para a gente resolver isso aqui, olha, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a região sul, eu vou para o norte, escolhe aí, eu vou ficar para o outro lado. Sim. Porque a chamada era dele. Exato. A chamada tranquiliza a pessoa. Exato. Quem tem a chamada, ele fica tranquilo, irmão, porque ele sabe que os resultados serão benéficos. Exatamente. Então, todas as decisões da pessoa que é chamada, ele é alicerçado na fé. Ele não se preocupa nas consequências que terá depois, porque quem é precipitado nas escolhas, os resultados serão maléficos. E foi o que aconteceu com Ló. Ló viu Campina Verde. Abraão falou, decida o que você quiser. Ele não foi levado à escolha pelos olhos. Abraão estava alicerçado na fé. E agora sim, tendo isso em mente, é óbvio que a escolha de Ló não teve a direção correta. Não teve a direção correta. Porque Ló, eu fico imaginando a visão que ele teve. Porque quando ele levanta os olhos, não sei se aqui está bem escrito, mas é importante, no versículo lá ele vai falar duas coisas importantes. Primeiro, que é como se fosse a terra do Egito. Exato, está no versículo de número 10. Que é a terra do Egito, então pensa no Rio Nilo. Então note que toda vez na Bíblia, pelo menos esse começo, esse registro bíblico, o Egito ele é sempre sinônimo de prosperidade. E ele também, irmão Alexandre, desculpa te cortando, sim. só acrescentando,
o jardim do Egito e também jardim do Senhor. Era esse outro ponto que eu ia falar. É. Era tão bonito que era como o jardim do Senhor. E aí, para mim, ali é uma referência ao jardim do Éden. Exato. É uma referência ao jardim do Éden. Isso aqui é muito bonito. É. Então, quando ele olhou e falou isso aqui, ele deu uma olhadinha para as terras dele, para o gado dele. Ele não tinha aquela esperança que Abraão tinha de que Deus cuidaria dele. Porque Deus tinha falado com Abraão. Com Abraão. Com Abraão, não era Abraão, com ele. Então, quando ele bateu o olho, a decisão dele é para lá que eu vou. E aí, é difícil dizer se ele conhecia exatamente como era aquele povo, mas se ele soubesse, ele ignora isso e fala, é para lá que eu vou. E aí, Abraão fala, não, não importa onde eu vou ficar. Sim. E ele sabia que era naquelas terras, porque o nosso textuário, ele já diz, olha, é esta terra que você está peregrinando, que você precisa estar, e eu vou dar a tua descendência. Então ele tinha essa consciência também. Então até ele fala, talvez até pensando nesse detalhe que ele deixou para Ló o primeiro. Agora é claro que o que o comentarista está colocando de que Ló acabou sendo alguém que vamos dizer assim, qual que é a palavra? A palavra é precipitado, não respeitou, né? Ele não respeitou o tio, porque o tio era mais velho, o tio tem a prerrogativa. Por outro lado, também, Abraão, ele se coloca de primeiro e ele abre mão de tudo isso. Então, isso aqui é extremamente importante. É muito importante. Lá no finalzinho fala assim, isso nos mostra que não devemos decidir nada sem a direção de Deus, nem nos deixar levar pelas aparências. Escolhas sem a orientação divina quase sempre resultam nas piores consequências. Agora sim, isso aqui é importante. Exato. Porque nós, como cristãos, como crentes, como conhecedores desse Deus de Abraão, nós não podemos tomar decisões simplesmente pelo que vimos. Ah, mas aquele negócio ali parece ser o pior, mas qual é a decisão de Deus? Onde Deus quer que eu esteja? Isso aqui é extremamente importante. Sim, porque nem sempre Deus vai dizer sim, viu, irmão? Exato. Irmão Wagner, mais algum ponto que queira discutir? Então vamos para o ponto 2. Entrar no ponto 2, que são as consequências da escolha, né? Nós temos aqui o resultado da escolha de Abrão, resultado da escolha de Ló e atitudes de Abrão para com Ló. Pode ir. Vamos começar já esse comentário. O resultado da escolha de Abraão, ele foi ratificado, foi benéfico, foi testificado por Deus. Porque no momento em que Ló decide, Abraão se silencia. E quem dá a terra prometida está registrado no versículo 14. Olha, aí o irmão, professor, já fala para os alunos sempre ficar já com a Bíblia aberta, né, irmão Alexandre? Bom. Fala assim, irmão, já deixa aí em Gênesis 13, porque veja bem, essa lição, ela é muito, vai ter que ficar aberta em Gênesis 13, professor. E o que acontece? Olha só, e disse o Senhor a Abrão, depois, olha isso, irmão, isso aqui é forte. Depois que Ló se apartou dele, tem coisa, irmão, que Deus vai só falar com você depois que alguém se aparta. Ou você se aparta, né, irmão Alexandre? Entrou no caminho correto. Exato, olha aí, Deus está falando, hein, mano? É isso aí, é um ponto importante. É um ponto importante. E Deus agora diz, olha, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, sul, do oriente e ocidente. Por toda a terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para todo sempre. O que Abraão fez aqui? Se silenciou e deixou Deus trabalhar para ele. Quem tem chamado não se apressa. Quem tem chamado fica em silêncio, irmão. E quem responde aos resultados é o próprio Deus que o chamou. Então quem tem chamado, e aqui eu achei muito interessante, foi que o comentarista colocou aqui, nossas escolhas são opcionais, mas as consequências são inevitáveis e quase sempre imprevisíveis. E aí mostra o texto que Deus aprovou a escolha de Abrão. Irmão, é claro que aqui, acho que vai falar mais à frente, mas eu só tocando no assunto aqui para o irmão degustar. Irmão, Deus, ele
tanto aprovou a escolha de Abraão, como Deus aprovou até mesmo a liderança dele dentro da casa dele. Deus respeitou a posição de Agar como escrava, de Sara como a sua esposa, chamando de Senhor. Meu irmão, Deus aprovou Abraão em tudo, irmão. É impressionante isso daqui, irmão. Eu fico olhando e fico, que Abraão seja um exemplo para as nossas vidas. Exato. Para a nossa vida. E como essa parte aqui no finalzinho, o irmão falou das consequências ser inevitáveis, no finalzinho o comentarista coloca, ó, Gálatas 6:7, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso. E aí vem os resultados da escolha de Ló. Nós sabemos que os resultados da escolha de Ló não foram boas. Agora, uma coisa que eu acho que é importante, não que eu esteja fazendo uma defesa de Ló, mas acho que a gente precisa entender o que Ló fez errado, o que ele deveria, mas por outro lado também tem esse ponto que ele foi levado, e sendo que não deveria ter sido levado. Mas Ló era alguém justo, era um homem justo. E aí eu quero ler com os irmãos, segundo Pedro, porque a gente fica quebrando, sentando a pedra descascando ele, falando que ele fez errado, que ele olhou para lá, olhou para cá. Mas acho que isso aqui é importante. Segundo Pedro, capítulo 2, os versículos 7 ao 9, diz assim, ó: Ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Olha aí, ó. Porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar aos injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Exatamente. Então note que Ló, ele é colocado inclusive aqui nesse texto como um símbolo dos crentes fiéis. Que vivem em meio a um ambiente hostil, de pecados, de profanação, que se aflige diante do que vê, por não poder fazer nada, que aquilo mude, e que Deus vai tomar para si, para livrar do juízo e condenar aquele que pratica o mal. Então nós não podemos pegar Ló e criticá-lo a ponto de torná-lo um homem dos piores, perverso, maldoso, exatamente. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado. Ele aprendeu com Abraão como ser fiel. Agora é claro que é muito nítido que a escolha daquele que serve a Deus e tenha chamado, está diante de Deus, Deus vai tratar com ele, como nós falamos as escolhas de Abraão, o resultado, como das escolhas de Ló, porque um dos problemas de Ló foi, depois de um tempo, dentro de uma guerra, ele vai preso por estar naquele meio, e uma outra situação ainda, ele, como nós acabamos de ler, teve que sair fugido de lá, porque Deus destruiu aquelas cidades. Então, a escolha dele não foi muito boa. E o que nós temos que pegar aqui como exemplo é a escolha dele. A escolha, não ele como pessoa. Não ele como pessoa, exatamente. Exatamente. Não ele como pessoa, não, ele não teve, ele era um homem justo, isso aqui é extremamente importante. Exatamente, Alexandre. E aí tem 3 aqui, irmão. Isso, que é a atitude de Abraão para com Ló, né? Que quando Abraão tomou conhecimento do que havia acontecido com seu sobrinho, saíram ele e todos os seus empregados em defesa de Ló. A atitude demonstrou que ele não tinha nenhum tipo de ressentimento quanto à escolha de Ló. Abraão pelejou a favor do seu sobrinho, como registra aqui em Gênesis capítulo de número 4, quando... 14, me perdoe. Gênesis 14, quando teve a guerra daqueles... foram 4 reis? 5 reis contra 4. E o que acontece? Abraão, sabendo do que estava acontecendo com Ló, e, irmão, eu vou te falar uma coisa. Ló poderia falar assim, Abraão poderia dizer, a vida é dele. Ele que escolheu, consequência dele. Só que, bom, esse homem foi movido por amor, ele vou em defesa do meu sobrinho.
Aí eu vou fazer uma Meu pergunta. Deus. Nós estamos indo em defesa de quem, irmão? Se a gente está vendo o nosso próximo ali, um irmão de igreja, uma família nossa, até mesmo um ente querido nosso, passando por dificuldade, estamos indo em defesa de quem? Né, irmão Alexandre? E essa lição, a atitude de Abraão para com Ló, mostrou que ele realmente sabia o que é a irmandade. Né, irmão Alexandre? Ratificando aquele que ele falou, não haja contenda entre vós, porque nós somos irmãos. Somos irmãos. E aí ele fala lá embaixo, ele complementa, né? O pai da fé Sim, confiava em Deus e sabia o momento certo de agir. Precisamos orar, confiar no Senhor, mas também agir no momento muito certo. certo. Porque nessa situação, Deus poderia fazer, mas não era um momento só de Abraão simplesmente interceder, né? Sim, Ele teve que ir para a guerra lá. teve que ir para a guerra. Ele teve que lutar. Agora teve um momento que ele só intercedeu. Exatamente. Esses aqui, irmão, são pontos simples que Sim. valem um momento de discussão com os alunos, de conversar com eles, mostrar para eles como nós temos que proceder, como nós temos que agir, porque no final das contas, a história de Abraão, ela vai ter sempre que nos mostrar como que eu devo agir em algumas situações. E aqui, isso aqui é extremamente importante. Provavelmente eu não vou passar no mesma situação de Abraão, mas como é que eu olho as situações da minha vida e digo, olha, isso aqui parece com o que Abraão passou lá, eu vou ter Exato. que agir com parecido. Buscar a Deus, Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer, como Sim. que eu tenho que agir, como é que eu tenho que trabalhar nesse assunto. Então são coisas muito importantes que nós temos que analisar e olhar. Eu queria destacar, irmãos, esse auxílio bibliológico aqui levantou Ló os seus olhos. Então, normalmente a gente não fala muito disso, mas aqui destaca bem a situação que ele se colocou, né? As escrituras declaram que o Senhor não vê como o homem, como vê o homem. Ló viu somente a campina bem regada de Sodoma. Deus viu os habitantes daquela cidade como grandes pecadores que eram. Ló, ao deixar de discernir e aborrecer o mal, trouxe morte e tragédia para a sua família. Então, Exato. veja, como nós falamos, não é criticando o homem Ló, a pessoa Ló, em todos os pontos. Mas aqui é para exatamente destacar quando eu passo a tomar uma decisão simplesmente pelo que eu estou vendo. Como seria a nação de Israel se Deus não tivesse intervido no momento que Samuel ia ungir logo o primeiro irmão de Davi Exato. como rei? Como seriam as coisas dali para frente? Deus falou, opa, segura aí Samuel, não é esse homem não. Você vê de um jeito, eu vejo de outro. Então isso aqui é extremamente importante. Então eu queria que eu destacar um pouquinho, não vou ler tudo, depois os irmãos leem, medite um pouquinho, analisem isso para poder ajustar aí dentro do que o irmão tem planejado para a sua aula. Vamos entrar agora no ponto 3, os altares erguidos por Abrão. Abrão construtor de altares. O item 2, mais um altar. O item 3, o altar em Hebrom e Moriá. Sim. Irmão Wagner, pode também comentar aqui esse item 1? Sim. O Abraão, ele construiu 4 altares e ele fez um sacrifício, em Gênesis 15, né? Uhum. Então era um homem que ele tinha prazer em adorar a Deus. Então, irmão, intensifique isso, essa característica de Abraão, que ele era um homem que amava a comunhão com Deus. Ele preservava esse relacionamento. Porque o homem que tem um chamado, ele precisa preservar altar, né, irmão Alexandre? E o que acontece? Ele era um construtor de altares. Abraão construiu o primeiro altar em Siquém, que significa ombro, no versículo 7 de Gênesis capítulo 12, e no versículo de número 8, a gente já vê ele construindo um outro altar. Então, ele gosta de levantar altar, não para se mostrar, irmão Alexandre, mas
por reconhecer a sua dependência a Deus e reconhecer que ele está levantando o altar para adorar a Deus. Ele estava preservando essa comunhão. E aí o irmão intensifique isso na lição ou na aula sobre preservar altar. Perfeito. Irmãos? Esse item 2, que é mais um altar, Isso. aí ele vai colocar que é quando ele chega, que o irmão acabou de tocar, né? Quando ele chega em Betel, e o nome Betel significa casa de Deus, e ele faz ali um altar. O comentarista aproveita isso para nos incentivar a estar sempre nos cultos, adorando a Deus, sempre congregar, né? Ele fala assim, mas congregar é um dever de todo cristão fiel. Esse altar na Bíblia, ele tem esse, como é que a gente pode explicar aqui? Ele tem esse sentido de comunicação e comunhão com a divindade. Sim. Eu estou falando aqui a divindade de uma forma mais geral, porque nós vamos ver que todos os povos, seja ele idólatra, pagão, ele tem esse conceito de que existe um altar em que eu tenho que oferecer algo para a minha divindade de forma de gratidão, de forma de comunhão, porque ele me dá o pão, ele faz isso aqui, Sim. me abençoa nisso. Então, todas as religiões, de uma forma geral, têm esse contexto. E, veja bem, se nós voltarmos um pouquinho na lição passada, que nós falamos que os pais dele eram alguém de construir ídolos, então Sim. talvez essa questão de altar para ele era importante. Mas eu queria destacar muito mais o fato de que ele queria essa comunhão com Deus. Sim. Ele fazia questão, porque não tinha, novamente insisto nisso, não tinha uma imagem, não tinha um parecer invisível, mas eu preciso ter esse contato. Então ele tinha essa característica de mudei de local, porque não tem mais aquele altar, eu preciso construir um outro. Eu preciso voltar a ter essa comunhão com Deus. E é importante que nesses altares, tirando um deles especificamente, que é quando Deus diz a ele que a descendência vai estar 400 anos presa, no cativeiro e assim por diante, mas na maioria dos altares você não vê Deus falando com ele. Sim. Mas ele fazia questão de que eu preciso falar com Deus. Eu preciso ter esse canal de comunicação com Deus. E quando o irmão falou aqui de precisamos manter o altar, é necessário conversar com os seus alunos. Quando é que ele foi a última vez para o altar? Né? Eita. Quando é que ele foi a última vez para buscar Deus? Ah, Deus não fala comigo, eu fui para o culto, rapaz, o culto estava ruim ontem. A gente tem essa expressão, né? Culto ruim. Culto ruim, A gente tem essa expressão. Fui para o culto ontem, culto frio. E é uma pergunta importante, será que o culto estava frio? Ou sou eu? O meu altar estava sem oferta. O meu altar estava sem holocausto. Ou estava até, inclusive, sem altar. Eu estava no culto, mas eu estava sem altar porque o altar é essa parte de que eu estou aqui preparado para adorar a Deus e pronto para isso. E é interessante, irmão, desculpa cortar o senhor. Pode falar. Vamos complementar. Olha só, o irmão Alexandre falou de altar. Olha isso, irmão, pega isso, hein? Mostra lá para o aluno, por favor. Abraão, em Gênesis 12, versículo 8, ele levanta um altar em Betel. Ele adora a Deus, só que ele desce para o Egito. Ele sai do Egito, reconhece que errou, ele volta novamente para Betel e adora a Deus. Aí o irmão fala, como? Olha o versículo de número 3. Fez de Gênesis 13. Gênesis 13, versículo 3 e versículo 4. E fez as suas jornadas de sul até aonde, irmão Alexandre? Betel. Até o lugar onde a princípio estiver a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Ele foi novamente para Betel. Falou assim, eu preciso voltar ao lugar onde eu tinha encontrado a Deus na última vez. E isso é importante porque são os detalhes, irmãos, que no geral que a gente vai observando e Deus vai nos mostrando,
o quanto é importante esse altar. E eu digo, quando foi a última vez que voltou ao altar, porque às vezes a gente vai no culto esperando que Deus fale conosco, ou eu quero me abrir muito com Deus e assim, mas será que eu estou indo à oração em casa? Nada, embora o comentarista coloque que nós temos que estar firmes nos cultos, congregar, mas nem isso também são duas coisas complementares. Isso não muda o fato de que em casa eu devo tirar um momento para ler a Bíblia e para orar. Mas, irmãos, tem 30 dias que eu não faço, mas então precisa voltar lá, forçar. Nós temos que ter sempre esse conceito. Preciso voltar ao altar. Exato. E sabe o que é interessante, irmão? A riqueza não atrapalhou ele a voltar. Porque em Gênesis 13, versículo 1, versículo 2, ele era um homem, a palavra até diz aí, rico. A riqueza do Egito não atrapalhou ele a voltar ao lugar aonde ele estava antes pobre, irmão. Ele reconheceu, olha, é lá que eu saí pobre, mas agora eu estou rico, mas eu preciso voltar ao lugar de adoração. Isso é a comunhão com Deus. Exato. E aqui, irmãos, é literalmente usar esse ponto para mostrar para os alunos essa importância de se buscar a Deus. Deus, ele fala com Abraão muitas vezes, ele aparece e fala com Abraão. Mas essas partes aqui, foi Abraão que foi lá montar o altar e falar com Deus. Exato. Estamos indo, né? Nós dizemos que quando, não que seja isso, mas o fato de irmos ao culto, o culto existe, quando a gente está no culto, na casa de Deus, tem esse ponto de que eu vir trazer minha oferta e Deus vem até mim para receber essa oferta. Exato. Quando eu faço isso em casa, se a gente olhar para pensar, não tem essa obrigação de Deus vir. Porque lá não está o coletivo, lá na casa lá, mas olha como Jesus é bom, né? E ele nos mostra isso. Entra no teu quarto, em secreto, sim, e teu pai que te vê em secreto vai te recompensar, ele vai te ouvir. sim. Então é extremamente importante essa construção do altar. E aí é nítido, né? Acho que isso aqui é importante falar, mas isso é nítido. Quem tem a vida no altar, por mais que esse altar talvez não tenha uma frequência tão grande, mas existe uma frequência de que a pessoa vai lá no altar, essa pessoa é sempre diferenciada. Eu não estou falando diferenciada talvez em pregar, é claro que tudo isso vai influenciar, mas a vida da pessoa sempre é diferente, porque ela está sempre voltando para o altar. Para o altar. E, esse item 3 aqui, o altar em Hebron, Moriá. Esse altar em Hebron, em Moriá, a gente já, aqui já até mesmo, né, irmão Alexandre? Isto. Para finalizar a lição, foi um altar decisivo para Abrão. Como pai da fé, aqui foi o ápice dele. Levar o filho como holocausto, Gênesis 22. Como adorar a Deus sem ter o recurso de oferta. Mas Abraão foi, por quê? Porque Deus, ele foi, na verdade, confiando que Deus proveria para si o cordeiro para o holocausto. Isaac, e agora, pai? Tem lenha, tem fogo, tem cutelo, mas o cordeiro onde está? E Abraão disse, Deus vai preparar para si o cordeiro. Fique tranquilo, meu filho. Esse ápice da fé de Abraão, desse patriarca, irmão, foi excepcional. Porque ele creu que mesmo Isaac no pó, Deus poderia ressuscitá-lo. Das cinzas, Deus poderia ressuscitá-lo. Irmão, eu vou falar uma coisa aqui, claro que não está na lição aqui, irmão Alexandre, mas Abraão, essa fé de Abraão, e o nome Abraão foi reconhecido até mesmo no inferno. Lucas capítulo 16, quando o rico estava no inferno, no Hades, ele olhou para cima e disse, Pai Abraão. Bom, ele foi reconhecido até no inferno como um homem de um lugar de descanso. Então observe, irmão, que Abraão, aqui o seu chamado
foi muito abençoador, até mesmo para aqueles que já morreram. Irmãos, é importante tocar nesses assuntos aqui. Ele tem aqui o altar em Hebron e Moriá. O irmão falou do Moriá. Eu falei só do Moriá. Mas uma parte importante também do Hebron é que o nome Hebron significa união. União. E ele vai justamente para Hebron depois que ele se acerta com o sobrinho. Tem lá a briga e ele fala, não, a gente não pode brigar não. Sim. Eles se separam. Aqui é importante. Embora tenha havido uma separação, mas aquela separação foi a condição para se manter a união. Sim. E agora ele tem condições de ir para o altar da união. E aí uma pergunta que tem que se fazer para nós. Jesus, ele deixou isso muito claro, essa parte. Se você tem algo contra alguém, então que você deixa a oferta no pé do altar, vai lá, conserta com o teu irmão, depois você volta e aí você oferece a oferta. Você apresenta a oferta, mas primeiro tem que consertar. É um ponto importante nós comentarmos isso com a lição, com os irmãos, por quê? Voltando ao assunto, tem novos convertidos, tem irmãos aí que... E nós mesmos como seres humanos, tem muito irmão que está dizendo o seguinte, eu não perdoo aquela pessoa de forma alguma. Eu não mudo, mas ele está firme nos cultos, ele está presente nos cultos, ele está tomando ceia. Mas esse ponto aqui está dizendo, olha, sem união, não dá. Ele coloca aqui, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam na união. Precisamos permanecer no amor fraternal. Então, a oferta, esse negócio de altar, é algo muito sério. Porque não há comunhão com Deus sem ter comunhão com os irmãos. E é melhor que você conserte e talvez viva um pouquinho separado, sem muita... né? Porque às vezes a gente separa e quer viver junto de novo, daqui a pouco está brigado de novo. Briga de novo. Não, então viva um pouco distante, mas viva unido. Então isso aqui é um ponto também de a gente conversar. Não é isso, irmão? Exatamente, irmão Alexandre. E eu vou te falar, cada crente tem que carregar esse altar da união, irmão. Não tem como, irmão. Nós temos que ter o altar da união, nós temos que ter o altar do retorno, que ali Abraão saiu do Egito, voltou para Betel. O altar de Betel sempre tem que estar também em nossas vidas. O altar de Hebron e o altar de Moriá, que é o altar da provisão. Olha, então, de uma forma geral, irmãos, é claro que a gente não vai se aprofundar tanto aqui por conta do tempo. E talvez o tempo não dá, e também tem muito detalhe, mas veja bem, tem sempre aquele primeiro altar que você está iniciando, está começando, né? Sim. Aí tem, né, o primeiro altar, depois tem um altar que você já está na casa de Deus, um negócio assim. O irmão falou o altar do retorno, o altar da união, e tem o de Moriá, que é sempre aquele altar que mostra e sela a comunhão, né? Então nós temos, nossa vida vai sempre girar em torno desses altares. Então é importante mostrar para os irmãos, porque é o seguinte, o irmão falou que estava faltando, é claro que foi a expressão e o momento aqui, que estava faltando o principal, que era o holocausto, isso na visão de Isaac. Visão de Isaac. Porque na visão de Abraão ele tinha lá ele já estava aqui, ele já falou assim, Deus proverá. Não foi uma dúvida, foi uma certeza. E eu gosto desse ponto que o irmão comentou, mas eu gosto de ler lá em Hebreus 11, porque aqui ele fala o seguinte, Hebreus capítulo 11, e o versículo 17, porque ele diz assim, olha, pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebeu as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura o recobrou. Então veja bem, não era simplesmente oferecer uma pessoa, era oferecer o cumprimento da promessa. Porque se Isaac morre e ficasse por ali mesmo, e agora? O que aconteceu, tudo aquilo que aconteceu? Mas ele fala, não, Deus prometeu, ele é fiel comigo até aqui, e eu vou entregar, e eu sei que das cinzas ele vai levantar.
Aqui, irmãos, acho que vale a pena esse comentário com os alunos. Como está a sua fé? Até que ponto? Para finalizar essa lição, né, irmão? Nós temos que pensar em levar nossos alunos ao extremo. E, na verdade, assim, até para nós mesmos, nós estamos indo ao extremo. Será que já abrimos mão de algumas coisas para que a obra de Deus cresça? Para que a minha vida seja diferente? E até que ponto... Para que ocorra milagres, para que ocorra milagre? Até que ponto eu estou oferecendo a minha vida para isso? Porque ali, chegar a esse ponto, é abrir porta para que o milagre aconteça, irmão. Exato. E estamos vivendo um milagre? Irmãos, veja bem, é justamente a lição, são lições que nós vamos pegar, o que aquele homem viveu e trazer para nós, como é que nós estamos dispostos a viver isso. É muito fácil falar que nós queremos o exemplo do pastor Sebastião Antônio Alves, mas temos a disposição de viver o que ele viveu. E aí? Né? Muitos outros homens na história, mas temos a disposição de viver o que ele viveu, de colocar o nosso altar da forma que eles montavam o altar deles. A gente fala daquele símbolo da pegada, né? Alguém que tirou o pé, eu vou colocar o pé lá. Mas estamos fazendo isso? Porque essa poesia aqui, esse momento que nós estamos falando sobre isso é muito bom. Mas aí existe a prática, né? Então é falar dos nossos alunos essa questão de colocar o altar em prática na nossa vida para que possamos viver o sobrenatural de Deus. É isso? É isso daí mesmo. Mais algum ponto, irmão? Não, irmão Wagner? Para mim aqui já está excelente. Meus irmãos, espero que o que nós tenhamos comentado aqui possa ajudá-los, as irmãs, nos seus comentários. Eu vou dizer assim, eu sei que os irmãos já fazem isso, mas eu quero reforçar. Ore a Deus, busque a Deus uma direção para a sua aula, para que esses temas atinjam o coração, a vida, o intelecto dos nossos alunos e eles possam se dispor mais e mais a serem usados, a buscarem a revelação de Deus e viverem uma vida plena assim como viveu o nosso pai na fé, Abraão. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.